Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso CHC, o nosso curso de História completo. Voltando aí, continuação da nossa aula anterior, falando sobre História da África, beleza? Como vocês já sabem, nosso curso aqui é de História, ele é completo para concursos, vestibulares e também para militar. Ok, pessoal? O negócio aí tá travando, mas não importa não. Beleza? Como falei, concursos, vestibulares e também para militar, Enem e tudo mais. Tudo que cai é a questão de História. O e-mail, historiacomp1@outlook.com. O Facebook, isto sai, o celular mensagem 3291650267. O conteúdo, História da África 2, Introdução, parte 2. Nossa, aqui rimou parte 2 com 2. Eita, nós, hein? Vamos lá então, continuação da História da África. Foi muito importante, pessoal, essas duas primeiras aulas de introdução. Para quê? Para tentarmos entender como que a história da África, como que é vista essa imagem do continente africano, como que é retratado esse continente dentro da visão que foi influenciado muito por uma ideologia europeia, ou seja, através do eurocentrismo. E com essa influência e também levado por esses meios de comunicação, você observa que esses meios muitas vezes conseguem manipular a mente da pessoa, transformando aquilo, né, que é novo, né, que é novo, é diferente para o seu cotidiano. Tranquilo, pessoal? Então nós temos uma visão de um continente africano de miséria, de pobreza. Um continente que nós podemos dizer que não tem desenvolvimento. Logo, sabe, tirando vários entre outros países, cidades, estados que são importantes dentro do continente africano. Todo o continente, qualquer lugar do mundo tem suas dificuldades. Isso não diferencia um do outro. Mas a relação de você transformar, nesse caso do eurocentrismo, traçando lá desde lá da ideologia religiosa até a ideologia do colonialismo, do imperialismo, a ideologia científica, ou seja, o homem branco como um ser superior que tem que levar essa educação, que tem que guiar esses povos, que tem que levar a civilização. Vendo essas pessoas, não só o continente africano, mas como outros lugares, como continentes atrasados, pessoas atrasadas, e nesse caso o continente africano muitas vezes tem uma participação histórica no seu contexto, dentro dos livros. Porque muitas vezes foi indicado que a história do continente africano partiu unicamente a partir quando da chegada dos europeus na África. Antes disso, você não tem história. Tranquilo, pessoal? Beleza? Continuando aí, então, o eurocentrismo. Nós vamos falar dois temas aqui interessantes, o eurocentrismo e o afrocentrismo. Eu não sei se vocês já observaram esse segundo nome, mas ele é muito interessante, que vai tentar, de um modo em geral, desvincular essa ideia eurocêntrica sobre o continente africano. Uma interpretação do continente africano a partir de uma visão europeia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas primeiramente nós temos que falar do eurocentrismo. Pós-Segunda Guerra Mundial, independência. Pessoal, pós-Segunda Guerra Mundial, né, acaba a Segunda Guerra Mundial, você vai ter vários movimentos de emancipação, vários movimentos de independência, processos de independência correndo dentro desse continente africano. As antigas colônias desses antigos países, né, do imperialismo, no caso aí da Inglaterra, entre outros, vão se emancipar frente às suas metrópoles. Pessoal, nós vamos observar mais à frente, pessoal, que, de modo geral, eu quero só salientar para vocês aqui, que essa emancipação por parte dessas metrópoles, vamos dizer assim, dessas colônias sobre suas metrópoles, entre aspas, é dada de uma forma em que essas metrópoles, elas deixam eles, mas deixam de uma forma, de um mecanismo, de uma jogada política e econômica. Por quê?
nós vamos ver mais na frente. Mas explicando aqui resumidamente. Com a possessão dessas colônias, né, esse pessoal intervindo dentro dessas sociedades, né, dentro desses países que vão ser formados, você vai observar o quê? Um atraso muito grande na indústria, por causa de fornecimento, de consumo. Então esses países, logo sendo independentes, continuariam dependentes de suas atuais metrópoles. Como assim, professor? Só quero resumidamente, porque nós vamos falar isso mais à frente. Tranquilo, pessoal? Mas eu quero que vocês já entendam isso. A independência desses países, a independência dentro do continente africano, dá-se no momento que ela se torna dependente, continua tornando-se dependente, muitas vezes, desses países que eram, entre aspas, metrópoles. Tranquilo, pessoal? Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a independência desses países. A história da Europa é tida como geral. E as outras, o quê? Pessoal, muito tempo se passou e você observa fundamentalmente isso dentro do ensino escolar. Por quê? A história da Europa muitas vezes é privilegiada, ela tem mais tópicos, ela tem mais presença, ela tem mais observações do que as histórias de outras localidades, África, Ásia e até mesmo a história aí da América, vamos dizer assim. Tranquilo, pessoal? Então a história da Europa é tida como uma história geral. E quando nós falamos aí de Revolução Francesa, Revolução Industrial, você pensa que só isso que está acontecendo naquele momento. Não. Você tem vários outros eventos acontecendo dentro daquele momento. Tranquilo? Não dentro da Europa, pode ser, mas também fora da Europa. Tranquilo? Então é tida como a história da Europa como história geral. Tranquilo? Em 1980, pessoal, Anderson Oliva, um autor, ele vai começar a analisar alguns livros didáticos. E ele vai observar que esses livros didáticos, eles trazem muitas distorções frente ao continente africano. Ou seja, uma visão do continente africano segundo uma visão eurocêntrica. Tranquilo? Mas como vamos observar isso? Como é contada essa história? Conta a partir de uma visão europeia. Ou seja, nós estamos contando a história do continente africano. Aí nós temos que relacionar essa história a uma visão europeia. Então nós não estamos contando a história do continente africano. Nós vamos privilegiar muitas vezes temas europeus. Vamos fazer relações onde nós vamos comparar essas sociedades, essas civilizações, em comparações às civilizações europeias. Então nós observamos um conto de uma história a partir de uma visão eurocêntrica. Tranquilo? Ou seja, o que nós observamos? Qual que é a consequência disso? São sociedades imperfeitas e atrasadas. Por quê? Nós, a partir de uma visão eurocêntrica para contar a história da África, nós vamos observar algumas vezes comparações com civilizações europeias. E nós vamos ter consequência como sociedades imperfeitas e atrasadas. Tranquilo? Outra coisa que nós observamos nesses contos é o vocabulário usado, e é muito interessante, pessoal. Qualquer pessoa, pessoal, a gente, até mesmo eu, tipo assim, não é coisa, a gente fala. Porque, tipo assim, o negócio parece que enraizou na mente. É igual aqui, você tá ouvindo uma música e aquela música fica na mente. Se você tá lendo qualquer coisa, você tá lá no meio lá falando, beleza. Aí você começa a cantar a música sem do nada aí. Mas isso acontece. Mas o que acontece? Essas palavras, né, esse vocabulário usado para o ponto dessa história africana, muitas vezes, pessoal, traz um vocabulário em que se traz palavras que significam um sentimento assim de atraso, de primitivo. Tranquilo, pessoal? O que você observa então? Aquelas palavras como reino, império, que como caso aí teriam ser usadas, elas logo se substituem por palavras como aldeias, tribos e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? É uma forma aí de você observar um eurocentrismo sendo contado dentro de uma história. Tranquilo? Então, o que nós observamos nesse caso é um conceito desse vocabulário, um conceito de primitivo, um conceito de atrasado. Beleza?
E o afrocentrismo? Isso que nós vamos observar aqui agora. Vários autores naquele momento é uma forma de quê? De explicar fugindo da visão eurocêntrica. Vários autores, vários pesquisadores naquele momento, eles vão começar a contar, pessoal, diversas a respeito da história da África, pesquisar, formar uma história da África, né? Formar assim, quero dizer assim, como que ela aconteceu, mas de um jeito que fuja dessa visão eurocêntrica. Surge esse movimento, essa ideia, afrocentrismo, surge durante as independências. Tranquilo, pessoal? É um meio de aparecer como que o africano ele torna-se sujeito histórico dentro desse conto. Tranquilo, pessoal? Dentro dessa formação. Ou seja, naquele caso em que o europeu não é o sujeito principal, mas sim o próprio africano. Tranquilo? Eles sendo como sujeitos, não vítimas. Tranquilo? Eles vão partir aí, né, na ideia do ponto da Grécia, berço da civilização, e a África, berço da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você se fala que a Grécia é o berço da civilização e a África é o berço da humanidade, você quer relacionar que a África está em segundo plano e a civilização ocorreu perfeitamente aonde? Na Grécia, no Ocidente, na Europa, né? Essa parte aí do eurocentrismo, como nós já observamos. Ou seja, é mudar essa ideia da civilização ter surgido na Grécia e o berço da humanidade surgido na África, mas tornar o que? A civilização berço no Egito. Ou seja, essa filosofia da civilização corrida lá dentro do próprio Egito. Como vocês já sabem, já falei para vocês, Egito fica onde? No continente africano. Tranquilo, pessoal? Marcus Garvey. Marcus Garvey, pessoal, vai ser um dos militantes dentro da América, na América Central, que vai começar a provocar essas ideias de lutas para essa identidade afrodescendente de toda a parte do mundo, né? Ele é um jamaicano, em 1912 ele vai para a Inglaterra, lá ele conhece outros descendentes africanos, com as suas mesmas dificuldades, e nesse caso eles começam a lutar por quê? Por uma identidade africana por todo mundo. Tranquilo, pessoal? No Brasil, agora nós vamos ver a relação do Brasil e africanos, né? Até 1930, pessoal, sem presença. Mas, pessoal, eu quero entender para vocês aqui, primeiramente, essa sem presença aqui, eu quero dizer que a presença africana, né, do descendente, né, na história, você observa muito ligado à coisa de submissão, à fragilidade, você observa a parte aí da escravidão. Então você observa o quê? Quando há presença, é uma presença de submissão, uma presença passiva, mas essa presença ela é quase que nem notada até 1930. Né? Entendeu, pessoal? Autores da história a favor dos portugueses. Tem pessoas, pessoal, como Francisco Adolfo de Vinhagem, Capiciano de Abreu, são importantes autores. Eles contam uma história que leva muito a favor de quem? Dos portugueses. Já a Nina Rodrigues, ela vai começar a aventurar dentro dessa história sendo contada, né, relatando os problemas africanos no Brasil através de sua obra Africanos no Brasil. Tranquilo, pessoal? Gilberto Freire vai ser um cara muito polêmico. Por quê? A miscigenação vai ser abordada através da sexualidade, as contribuições culinárias, religiosas e de outras coisas para vamos dizer assim, a cultura afro-brasileira. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, como escrever? Isso é muito interessante, pessoal. Tenha muito cuidado quando você for escrever, principalmente aí quando você for falar alguma coisa. Pode ter cair em tema de redação, como que escrever nesse caso? Cuidado muito grande, e eu falo isso é muito importante, de não vitimizar o africano, o continente em geral. Quando nós falamos de história do Brasil e falamos sobre escravidão, nós observamos que o escravo não era passivo,
ele não aceitava aquela condição de forma tranquila. Não, ele tentava se rebelar de alguma forma, se matando, através de resistências, matando os próprios donos da fazenda, através de fugas, a formação de quilombos. Então nós temos uma presença que ela não é passiva, ela não é vitimizada. Ou seja, essa vitimização, pessoal, dá uma ideia de submissão. Tranquilo? Então, cuidado para não vitimizar. E, por tempo, a história escrita. O que eu quero dizer com isso? História oral. Vou explicar aqui. Na Europa privilegia a escrita. Desconfia da palavra. Tá tudo ligado. Eu nem sei porque eu pus esse pano de troço aí. Quando você fala de história da África, pessoal, você tem que tomar muito cuidado. A cultura, né, o eurocentrismo, né, a Europa, ela privilegia muito a história escrita. Por que isso? Pelo medo da história falada, da história oral. Por não ser verdade, por ter algumas desconfianças, aquelas outras coisas mais. Mas, em se tratando de continente africano, em diversas partes e regiões dentro do continente africano, a história oral é principal. Ela é primordial dentro dessas civilizações, dentro dessas sociedades. Ou seja, a história oral, nós temos que observá-la aqui como história principal. Como eu já falei para vocês, e vou falar aqui um interessante, uma passagem aqui, cadê o negócio aqui? De Rampé Ba, um historiador africano, ele diz o seguinte: a escrita é uma coisa e o saber é outra. A escrita é fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem, a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmite, assim como o baobá, já existe um potencial em sua semente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as sociedades africanas, em geral, em grandes partes, elas privilegiam essa história oral sobre a história escrita. Ou seja, a história oral é o saber, a escrita é uma fotografia. O que eu quero dizer com isso? Que a história, no caso da África, a história oral, ela ganha grande prestígio, ela ganha grande destaque nessa formação histórica do continente africano. Tranquilo? Como ele fala também, como eu já falei para vocês, quando morre um ancião, um velho, é uma biblioteca que se perde. Ou seja, ele compara o ancião como se fosse uma biblioteca, né? Um conjunto de livros aí, todos. Porque as tradições são passadas nesse momento. Tranquilo? A Europa privilegia muito essa história escrita. E você observa propagandas, pessoal, que num ponto eu discordo muito. Tranquilo? Eu não vou aqui citar, mas eu acho um pouco fechada essa visão. Quando você vai contar alguma coisa, principalmente historiador, né, nós historiadores, você tem que observar uma coisa. Você tem que ligar muito essas ideias, né, contos, falas, passagens, escritas, materiais, entre outras coisas. Tudo isso tem que ser relacionado como fontes históricas. Tranquilo, pessoal? E outra ideia é a parte da cronologia, que é um ponto muito importante também, e de extrema cautela, que eu já falei para vocês aqui também. A cronologia, quando você fala de história e tudo mais, aquelas coisas, vai contar a história de alguma coisa, você observa logo que é a cronologia, né? A história, idade antiga, moderna, entre outras coisas, né? Medieval, moderna e contemporânea. O que você observa nesse momento? Você tenta dividir o tempo, né, em lapsos temporais, né, em datas. E muitas vezes essas datas, pessoal, não se conciliam com outras datas de outras pessoas que vivem naquele mesmo local. Por quê? Depende de região. Você tem regiões na África, pessoal, que são influenciadas pela cultura árabe e outras influenciadas pela cultura europeia. Muitas vezes, datas de culturas, nesse caso aí,
datas cristãs, não se coincide com datas muçulmanas, árabes, né, no caso árabes e europeia, né? Então o que você observa? Muitas datas europeias também não vão coincidir com as datas africanas. Então essa cronologia, pessoal, tem que ser tomado um grande cuidado nisso, tranquilo? Em suma geral, a cronologia em geral tem que tomar muito cuidado. Você não pode generalizar esse contexto para todo o mundo. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais alguma coisa sobre história da África. Valeu, pessoal. Um abraço.